Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aqui a leitura do capítulo, a carta, a segunda carta aos Coríntios, né? Terminamos o capítulo 8, estamos no capítulo 9. Lembrando que não é para tirar a sua fé da maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia, aqui estou demonstrando somente a minha maneira. E lembrando que o foco aqui é: Paulo mandou alguém construir templo e ficar enfiado ali praticando todas aquelas coisas? Já estamos na segunda carta de Corinto, aos Coríntios, né? E por enquanto nada. Vamos lá, vamos ver a partir do 9. Verso 1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito da assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Paulo está dizendo o que aqui? Olha, eu estou mandando alguém aí antecipadamente para ver se vocês se preparem, porque eu vou trazer algumas pessoas lá de Macedônia, que eu falei de vocês para eles, e que ninguém passe vergonha, que vocês estejam preparados para doar para os necessitados. Tá certo? Vamos lá. Verso 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito. Bom, agora Paulo, ele vai lá para as Escrituras, né? Como o Criador falou através da boca do profeta. Vamos ver o que o Criador disse? Distribui, dê os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ué, por que aqui não está, porque em algumas traduções está aqui, ó, dê aos pobres, mas nessa tradução está necessitado que dá para entender. Por que aqui não está assim, olha, pegue os seus bens, pegue o seu dinheiro, pegue as suas doações e dê para o teu pastor, para o teu ancião, para o teu diácono, para o teu apóstolo, o bispo, a bispa, o presbítero, o padre, o pai de santo. Por que não está aqui assim? Ou então doe para a tua denominação adventista, presbiteriana, congregacional, testemunho de Jeová e todo o resto que tem. Não. O que está escrito é o que Deus pede, o Criador é o que nós doemos aos necessitados. Lembra quando Cristo disse assim, ó, toda vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Não está falando para ter intermediário, é nós fazemos diretamente. Tá certo? Vamos lá. Verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões da gratidão a Deus. Povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Ah, são os batistas, testemunha de Jeová, congregacionalista? São esses? Adventistas? São os católicos? São os espíritas? Não. São aqueles que aceitaram a doutrina do Cristo e agora vivem sob essa doutrina. Tá certo? Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles. Eles quem? Os necessitados, os pobres, e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Olha, terminamos aqui o capítulo 9 de Corinto, né? E não vimos ainda Paulo pedir para
que seja construído o templo. O que estamos vendo aqui é o seguinte, olha, sejam generosos, começam a agir, né? Digam que vocês são realmente seguidores do Cristo, agora como ele pediu, amando uns aos outros como ele nos amou. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Olha, então Paulo aqui recebeu uma mensagem através de alguma carta, dizendo que Paulo estava roubando eles lá. Porque veja que ele está dizendo isso em cima de um assunto sobre doações. Tá certo? Que Paulo não estaria sendo honesto com eles de alguma forma, tá? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Verso 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me vergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. O que Paulo está falando aqui? Tem pessoas dizendo o seguinte, ó, eu sou o bom, eu tenho discernimento, tenho inteligência, eu tenho capacidade. Eles estão se igualando a si mesmos, estão se auto-recomendando, tá? Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Verso 16. Para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Mais uma vez, terminamos aqui o capítulo 10 desta segunda carta e nada de Paulo pedir para construir templos, ficar com cargos eclesiásticos e ficar ali praticando aqueles rituais vazios. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. Espero que você suporte um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Bom, está dizendo o seguinte, ó, vocês às vezes estão suportando aí um evangelho de que está dizendo o seguinte, olha, vem para a minha igreja, que aqui se faz milagre, se faz cura. Aqui a nossa doutrina é da prosperidade. Aqui você vindo aqui sendo dizimista, ofertante, vendendo tudo que você tem, Deus vai te dar 10 vezes mais. Esse é o outro evangelho que Paulo está falando aqui do Cristo. O evangelho verdadeiro não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo o seguinte, ó, vocês estão me chamando de insensato,
Mas chega gente aí falando um monte de bobagem e vocês aceitam facilmente essas pessoas. Verso 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras pessoas que também receberam a doutrina que estou passando para vocês, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por algumas necessidades, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei agindo assim. Olha, então Paulo está dizendo o quê? Que olha, gente, outras pessoas me ajudaram nas minhas viagens, me deram casa para morar enquanto eu estive lá com eles, comida para comer, né? Me deram um monte de coisa e vocês estão me dizendo que eu estou usurpando de vocês. Mas olha só o que ele diz, mas com vocês é diferente. Eu estou fazendo de tudo para não ser peso para vocês. Né? Verso 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem se exalta e lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as pessoas que eu estou passando a doutrina do Cristo, e que agora eles estão sob esta doutrina. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus... Opa, olha Paulo aqui se manifestando novamente não trinitariano. Ele está dizendo o que aqui? Ó, o Deus e Pai, o Deus de Jesus. Então Paulo não tinha o conceito trinitário, tá? Que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Bom, meu querido, encerramos aqui. Eu acho que dá para ler ainda o capítulo 12. Vamos dar um pulinho no capítulo 12? Mas encerramos aqui o capítulo 11 e não vimos ainda
Paulo pedindo para que as pessoas fizessem templos e ficassem enfiados dentro deles. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 12, verso 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Vamos lá. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Isso. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria... vamos lá, vamos falar de novo. Mesmo o que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, exceto no fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não desejam juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito o explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava e que vocês não me encontrarem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Bom, terminamos aqui então o capítulo 12 da 2ª carta aos Coríntios, e tem a carta 13 aqui. Eu vou terminar com a 13. Vamos ler a 13 aqui, ainda dá tempo. 19 minutos, vamos ver se dá tempo. Vamos ver. Ah, dá tempo, vamos lá. Lá no 12 não vimos ainda Paulo pedindo para que se construa templo. Vamos para o capítulo 13. Esta será a minha 3ª visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela 2ª vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala do meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois na verdade fui crucificado em fraqueza, mas vivi pelo poder do Espírito. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados.
Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que têm sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Verso 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procure aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos lhe enviem saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Terminamos então aqui, a segunda carta aos Coríntios. E não vimos Paulo em nenhum momento, nem na primeira e agora nem na segunda, pedindo para edificar um templo de alvenaria e todo mundo ficar ali dentro. O que nós vimos ali foi o quê? Paulo advertindo, dizendo, olha, parem com tudo isso que vocês estão fazendo. Tem pessoas aí caluniando os apóstolos. Tem pessoas dizendo que são apóstolos, levando vocês a um evangelho além daquilo que temos pregado para vocês. Não façam isso. Tá certo? Bom, terminamos então agora as duas epístolas aos Coríntios e vamos esperar a próxima. Você já sabe todas as coisas que eu peço no final, né? Like, se inscreva, comenta, compartilhe e tudo mais. Um abraço e até a próxima carta que será aos Gálatas, que estamos vendo aqui, tá certo? Um abraço.